com o professor Legene Mirhan. Hoje é dia de participação do sociólogo e escritor. Está sempre às quartas aqui com a gente, nos ajudando a entender a geopolítica mundial. Olá, professor Legene, tudo bem? Tudo bem, Thalita. O mundo, para variar, parece que fica quente exatamente na quarta-feira que eu comento aqui no seu cheio de assunto, viu? A gente acha ótimo, porque comenta aqui quentinho os assuntos. Vamos começar falando um pouquinho sobre eleições nos Estados Unidos, corrida eleitoral nos Estados Unidos. Olha só, as eleições acontecem em novembro, o clima está esquentando no país. Donald Trump segue com essa campanha pautada nos ataques ao Joe Biden, o candidato democrata. Além disso, o país também vive uma nova onda de protestos antirracistas, que também, novamente, vêm sendo reprimidos. Ontem, Trump esteve em Kenosha, no estado de Wisconsin, onde um homem negro foi baleado 7 vezes por um policial. Há uma semana isso aconteceu. E Trump classificou esses atos como terrorismo doméstico. Professor Legene, a pergunta é: o que a gente pode esperar até novembro nos Estados Unidos e no mundo, inclusive? Bom, bem observado, né? Hoje é dia 2, a eleição lá é 13 de novembro. Portanto, estamos a 61 dias das eleições, né? Convenções republicanas e democratas já definidas, né? O colégio eleitoral os Estados Unidos só ficará conhecendo quem são os delegados dos estados após 3 de novembro, e não é automático, porque lá não tem urna eletrônica que nem o Brasil, apesar de ser a maior potência econômica, eles não têm esse recurso. Então demora uns dias para saber quem é que vai ter maioria no colégio ou não, etc. Se o Trump não tiver maioria, ele já está insinuando que poderá haver fraude, né? Se ele tiver maioria, mas provavelmente ele perderá nas eleições, como perdeu na eleição passada para Hillary, né? Perde no voto popular, mas ganha no colégio. Bom, ele está radicalizando o discurso cada dia mais. É impressionante. Porque ele é um homem de direita, negacionista, anti-ciência, né? Neofascista, tudo muito parecido com esse que se apresenta como nosso presidente aqui no Brasil, né? Isso nós já sabemos. O que nós não tínhamos presenciado até agora é a radicalização do discurso interno e o estímulo a que as polícias estaduais reprimam as manifestações populares que estão começando a acontecer. E elas têm um caráter, evidentemente, antirracista, mas elas têm um fundo anticapitalista de contestação, né? Nós já comentamos isso aqui, do racismo estrutural, ainda que não haja um grau de consciência política revolucionária para transformar a sociedade estadunidense. São muito importantes essas manifestações, e ele mandou a polícia descer o cacete nos manifestantes. Esta radicalização interna é também parte de uma radicalização internacional que ele tem feito contra a Rússia, que não é mais comunista, mas herda muito da União Soviética, né? E é contra a China também. Então, ontem mesmo, presenciamos tensão novamente no Mar do Sul da China contra a marinha chinesa, né? Que é soberana e tem o direito de navegação ali, mas fica sempre acossada pelas fragatas, pelos destroyers e porta-aviões dos Estados Unidos. E a OTAN fez uma provocação contra a Rússia, entrou no espaço aéreo russo, né? Foi interceptada um bombardeio B-52, são aqueles maiores bombardeios que transportam, inclusive, bomba atômica. E foi interceptado imediatamente por 2 caças Sukhoi, né? De fabricação antiga da União Soviética, mas caças muito modernos, né? E aí a Rússia os Estados Unidos tiveram que retirar. Isso são provocações, né? Então, nós estamos vivendo uma situação interna e externa bastante tenso. Isto como se fosse lenha na fogueira para a campanha dele. Eu só queria dar aqui 2 dados para vocês. Manifestações em campanhas eleitorais duramente contra discurso, né? Manifestações de candidatos contra o povo dos Estados Unidos, isso não é novidade. Começou precisamente em 1968, quando Nixon foi candidato, e aquelas marchas, né, que o Luther King e aquela nação do Islã organizavam com milhares, teve uma com 1 milhão de pessoas em 68. E Nixon, chamava aquilo lá de são esquerdistas, são socialistas, é o mesmo discurso.
esse discurso atende a um certo público radicalizado, de extremíssima direita, né, que pode, evidentemente, ser o fiel da balança na hora da votação. E duas coisas que nós já falamos aqui várias vezes. Quem tiver dúvida, é só pegar os seus programas antigos. Estar à frente nas pesquisas eleitorais não significa que o candidato irá ganhar. Então, tirem um cavalinho da chuva, 12% do Biden contra Trump não significa que ele será o próximo presidente. E eu tenho dito, desde o começo do nosso programa aqui em fevereiro, o Trump ele é favorito na reeleição, né? Eu até cravaria 75-25 se fosse fazer uma aposta, né? Porque a chance é maior da máquina, daquele um terço radicalizado, que é muito fiel e militante, né? Que trabalha abnegado o tempo todo, que espalha notícia falsa, e estas notícias falsas não vão parar nas eleições dos Estados Unidos e vão ser a tônica no Brasil, porque não há uma lei hoje que coíba a mentira, coíba a falsidade. E aí, dois dados. Em 2004, o Bush filho, candidato à reeleição, exatamente em agosto, o seu oponente do Partido Democrata, John Kerry, estava 12% na frente. Perdeu violento. Esse aí perdeu no voto popular e perdeu no colégio. E neste mesmo período, agosto, começo de setembro, em 2016, quando o Trump tentava a primeira eleição, né, não era a reeleição, a Hillary estava 12% nas frentes. Eu, como sociólogo, defensor das pesquisas, fui professor de pesquisa na universidade 25 anos, mas não vale nada a pesquisa. Não porque elas sejam falsas. A pesquisa científica tem que ser com 538 pessoas. E nós não sabemos quem são esses delegados que ainda vão ser eleitos no dia 13 de novembro, né? Então, favorito o Donald Trump, Biden não significa que irá ganhar, e o que vale lá não é o voto popular, mas o colégio eleitoral. Isso é o que você tem realmente dito todas as vezes aqui para a gente, contestado esse sistema dos Estados Unidos. Vamos para o Líbano agora, professor. Mustafa Hadib foi nomeado ontem primeiro-ministro do Líbano, após indicação do presidente e aprovação da maioria do parlamento. Ele era embaixador em Berlim desde 2013 e assume agora esse desafio de reconstruir Beirute depois das explosões do dia 4 de agosto, né? Olha, Thalita, reconstruir Beirute aparentemente é a parte mais fácil. O difícil ali é formar um gabinete de unidade nacional estável e que resista às pressões dos Estados Unidos e de Israel para que o Líbano, enquanto país integrante do chamado eixo da resistência, Iraque, Irã, Iraque, Síria e Líbano e Hezbollah, que o Líbano permaneça nesse arco da resistência. Isso que não é tarefa fácil. Esse ministro nomeado deve compor aí uma aliança, todos os partidos, com exceção de um ou dois aí mais radicalizado, inclusive o Hezbollah, que já tem ministro e vai continuar no governo, inclusive com a visita do Macron anteontem ao Líbano, é a segunda visita que ele faz. Dia 4 foi a explosão, dia 6, 2 dias depois ele já visitou, agora 25 dias depois ele aparece lá de novo. É aquela coisa de aparecer e querer ditar regra para aquele país que um dia foi colônia da França, né? O Líbano e Síria foram colônias francesas, né? Mas o povo libanês não vai aceitar ingerência externa, não é? Então, quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Ainda que parte dessa burguesia libanesa, que a maior parte das pessoas chamam de elite, ainda que parte dessa burguesia tenha interesse em voltar a ser colônia do Líbano. Nós falamos aqui que naquela mesma semana que explodiu Beirute, que foi no dia 4 de agosto, circulou abaixo-assinado lá em Beirute, pedindo para o Líbano voltar a ser colônia. Incrível, mas pode ter certeza, é isso. Tem gente, né, na classe dominante, na burguesia, que pensa assim mesmo, como no Brasil, né? Esse nosso governo reflete esse posicionamento. Então, o Líbano também está tudo interligado com vários outros pontos. A minha opinião pessoal é que eu acho que este governo será um governo de unidade nacional, diferente do governo anterior, do Najib Mikati, que era o governo que eles chamam de uma cor só, era de uma coligação só, que era a coligação
8 de março. Agora ela vai incluir outros partidos, provavelmente o Partido Socialista e provavelmente o Partido Futuro do Hariri. O bom nessa indicação é que ele, pela legislação lá constitucional, lá o Líbano é todo dividido por religião. O primeiro-ministro tem que ser sunita. Ele é um sunita, evidentemente, mas não é o Saad Hariri. Então foi muito bom que o Saad não tenha sido indicado. A segunda notícia boa que vem do Líbano é que o presidente, que tem que ser um cristão, Michel Aoun, e o Said Nasrallah, Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, eles ambos deram declarações muito interessantes e positivas. Estou contente em ouvir isso, reconhecendo que o modelo sectário de eleição pela religião está superado e que é preciso defender a laicidade, a separação do Estado das religiões e que a eleição seja um voto, um cidadão, um voto, né? Então, nada de passar por dentro das religiões, cota, né? Eu até tenho aqui a proporção, né? Os 128 deputados, é incrível que pareça, 64 são muçulmanos, 64 são cristãos. E dentro dos cristãos, 34 tem que ser maronita, 14 tem que ser grego ortodoxo, 5 ortodoxo armênio, 1 católico armênio, 1 protestante. É impressionante, não conheço um lugar do mundo que seja assim, né? Então, isso parece que há uma vontade política, um certo consenso no meio político de abolir esse modelo. Eu fico feliz com isso. O segundo comentário que não poderia deixar de fazer, a situação ali na região, ela é permanentemente tensa pelo seguinte: primeiro que Líbano é fronteira com Israel. Não é fácil você ser vizinho de um país que tem o quarto mais poderoso exército do mundo, não é o maior, né? E que já invadiu o seu país várias vezes. Não é fácil, né? E você não responder militarmente, o exército libanês não tem como se confrontar com o exército israelense. Por isso que nós dizemos que os guerrilheiros do Hezbollah e do Partido Comunista Libanês, que ficam sempre na fronteira, eles é que acabam dando proteção para que Israel, então, não entre e não tome tudo ali dentro do Líbano. Então, é uma situação muito tensa. Sem falar que o Líbano tem 2 milhões de palestinos refugiados, que não podem voltar para suas casas lá na Palestina, que não existe no mapa, que só existe Israel, né? Então, essa é uma situação sempre tensa. E aí, o que está acontecendo no mundo árabe que nós precisamos denunciar isso? Eu, como analista internacional, mas também como militante solidário da causa palestina, alguns países árabes, quem vai puxar a fila é os Emirados Árabes Unidos, né? Eles reconheceram Israel. Pode ser que em seguida venha Omã, Bahrein, Kuwait e mesmo a Arábia Saudita, né? Catar e Iêmen, acho que tenho dúvida se farão isso, né? Então, veja, por que eu tenho criticado e digo que isso é ruim para a luta dos palestinos isso? Veja, se todos os países árabes, ou uma parte desses países que jamais reconheceram Israel, passam a reconhecer o que eles usam o termo de normalização, né, das relações diplomáticas, para que os palestinos vão discutir, então, a paz, vão discutir fronteiras? Para quê? Todo mundo já reconhece Israel. Este reconhecimento enfraquece a luta dos palestinos. Não há uma mesa de discussão há 11 anos que o governo Netanyahu comanda Israel, nunca houve uma mesa de negociação, sentar à mesa para discutir refugiados, capital Jerusalém, né, e as fronteiras de 1967. Nada foi discutido. Aí os países árabes vão e reconhecem. Para que discutir lá internamente se todo mundo já reconhece Israel? A consequência disso, eu temo, que é, de fato, a anexação do pouco de terra que os palestinos restaram. E, para concluir essa parte do Oriente Médio, a imprensa noticiou um cessar-fogo entre o Hamas e Israel. Olha, o Hamas é um grupo que não segue a orientação da OLP, não reconhece Israel e não abriu mão da luta armada como forma de resistência, né, que é a tática da OLP desde 1988, né? O Hamas não segue isso. Então, o Hamas fustiga Israel, não é? E nós temos que respeitar a forma que eles
adotam de luta. Não quero entrar aqui no mérito se é certo ou errado, não cabe a mim julgar. Mas eles, de vez em quando, jogam uns mísseis, etc., ali na fronteira de Gaza com cidades próximas israelenses, que era tudo Palestina, mas agora chama Israel, né? E Israel revida atacando, né? Então morre um israelense de vez em quando e morre 40 palestinos, né? Eles atacam as granadinhas dos foguetes Katyusha que o Hamas dispara, que nem aqueles fogos caramuru que a gente joga, né, na noite de Réveillon. Eles fazem uma cratera do tamanho de uma bola de futebol de salão, não é de campo, né? Esse é o grande estrago que faz. A maioria dos israelenses que morreram com esses ataques morreram de susto, morreram do coração, né? E aí Israel revida. É desigual o revide. No entanto, o cessar-fogo é bem-vindo, né? Para os dois lados, evidente, né? E no momento de pandemia, parece que por detrás desse cessar-fogo estaria uma certa flexibilização na fronteira, né? Era fronteira, ali tudo era Palestina, mas agora tem uma fronteira que é Israel e Gaza, né? E não sabemos se Gaza é Palestina, né? Porque não existe o Estado palestino, mas tem uma fronteira ali, né? Israel flexibilizaria a entrada de alimentos, materiais de construção, né? E medicamentos nesse momento, né, de pandemia, que a situação ali é muito mais dramática do que proporcionalmente no lado israelense em Tel Aviv. Só para também concluir, quem está por detrás do Hamas, que apoiou essa iniciativa, foi o país chamado Catar, né? Os jornais israelenses, que eu estou com eles abertos na tela aqui, eles dizem que a atitude do Catar em apoiar o Hamas para fazer este cessar-fogo contribui muito mais para Israel do que o reconhecimento dos Emirados Árabes Unidos de reconhecer Israel. Eu tenho dúvida dessa conclusão, mas é a opinião do jornal Haaretz que eu acabei de ler. Maravilha, vamos para o nosso último assunto, vamos retomar um assunto que a gente já conversou aqui outras vezes, né, professor? Que é essa guerra das vacinas. Das 6 vacinas em fase final de testes, 4 são chinesas, tem uma russa e uma inglesa. E aqui no Brasil, a gente já comentou aqui no programa hoje, o presidente Jair Bolsonaro tem dito que é isso, tem colocado a público esse negacionismo em relação à vacina, quando ele diz que cada um vai poder escolher, ninguém é obrigado a tomar a vacina. Como que você tem visto essa situação? Aquele artigo que eu escrevi tem 2 semanas, né? As 7 guerras que os Estados Unidos movem contra a China, uma das guerras é a forma de combater o Covid e a guerra das vacinas, né? São estilos completamente diferentes, um é negacionista. O Trump, até outro dia, não usava máscara, era contra usar máscara, era uma gripezinha, não tinha nada, tem que reabrir tudo, não pode fechar, etc. Aí ele está recuando porque, daqui a pouco vai chegar a 200 mil mortos nos Estados Unidos, 5 milhões de infectados, né? Se você somar Estados Unidos, Brasil e Índia, que são os 3 países governados pela extrema-direita, isso dá 12 milhões e meio de infectados, e o mundo tem 25 milhões. Metade do mundo está nesses 3 países governados por pessoas negacionistas e de extrema-direita, né? Isso afeta, evidentemente, a situação lá na campanha de Trump, tira votos, etc. Então, ele está fazendo uma certa flexibilização. No entanto, essa guerra das vacinas é o seguinte: além dessas vacinas que você mencionou, de fato, 4 chinesas estão na fase 3, que é a última fase dos testes clínicos, né? Tem a russa, né? E tem uma cubana, né? Então, a Rússia não é mais socialista, etc., mas é um país ainda que herda toda aquela memória, a história da União Soviética. Então, 4 chinesas, uma russa e uma cubana, e só uma que é do lado, vamos dizer, capitalista ocidental, que é a inglesa, né? Eu fico aqui comigo até pensando o seguinte: São Paulo fez, o Instituto Butantan, que é um grande centro de pesquisa, fez convênio com a vacina chinesa. Eles estão na fase de testes em massa, né? Eu fico pensando que na hora que essa vacina for oferecida para o mundo, ela não será patenteada, fabrica quem quiser, e o Butantan começar a fabricar, eu fico pensando, esses caras que são apoiadores desse que se apresenta como presidente da República, né? Eles são negacionistas, eles vão dizer que não vão tomar a vacina, muito menos uma vacina chinesa, né?
eles vão torcer, então, para que a vacina de Oxford chegue o mais rápido possível para... Olha a que ponto chega, né, esta disputa, a politização da pandemia, até na ideologização. Eles vão dizer, não, essa vacina aqui é comunista, eu não vou tomar, né? Mas o pior de tudo que me preocupa, Thalita, é um discurso que o Bolsonaro começou a proferir desde ontem, verbalizar. Ninguém é obrigado a tomar vacina. Eu não posso obrigar as pessoas a tomar vacina. Ele não sabe que ele assina coisas que... Ele assinou uma lei que virou da obrigatoriedade da vacina. E é obrigado a tomar. E o Mourão hoje também dá uma declaração desastrosa. Como que eu vou pegar uma pessoa à força e vacinar? Vai! Tem que pegar. Por quê? Porque você tem que imunizar a população inteira. Não pode ficar uma parte da população, né, com vírus, portadora, etc. Então, isso dá problemas, né, epidemiológicos, infectológicos, que precisam ser combatidas. Então, eu temo que essa situação possa ser, não digo comparada, porque são momentos diferentes. Aqui eu queria lembrar nossos ouvintes aí que conhecem bem a história, né? Em 1904, na antiga República Velha, né, chamada República de Café com Leite, era já o segundo ou terceiro governo depois de 1891, da Constituinte de 1891. Eu não me lembro bem o presidente agora, mas entre 15 e 19 de novembro de 1904, houve um levante no Rio de Janeiro, que a imprensa acabou chamando de revolta da vacina, contra o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que leva o nome hoje com muita propriedade, com muita honra, é um grande cientista, quase ganha o Nobel, né, de Medicina. Ele que liderou a campanha de vacinação. E aí a população se levantou insuflada, estimulada pelos jornais da burguesia da época, que era negacionista, que era anti-ciência, e dizia que estas vacinas fariam mal, matariam as pessoas, que é melhor, então, não tomá-las, né? Eu temo que possa haver uma revolta contra as vacinas liderada pelo próprio presidente da República, com essas declarações que ele tem feito, né? Ou não estimular, não orientar o aparato do SUS que é do governo federal, para que então o SUS entre de cabeça nessa vacinação em massa. Eu acho que seja russa, seja cubana ou seja chinesa. Bom, por que eu não falo da Oxford? Porque eu tenho dúvida se eles vão estar até final do ano com a vacina pronta para ser inoculada, né? Acho que não. Mas seja qualquer vacina, mesmo a de Oxford, eu acho que em janeiro, o povo brasileiro, entre janeiro e fevereiro, nós já vamos poder ter acesso à vacinação. Eu, se puder tomar 3, 4 tipos de vacina, eu vou tomar. Eu quero voltar ao normal, eu quero abraçar minha filha, eu quero beijar meus netos, eu não posso fazer isso, faz 6 meses, né? Então, nós vamos viver uma situação inusitada. Setores do governo brasileiro, capitaneados pelo próprio presidente, que é negacionista, poderão, então, impor resistência, restrições, não dar apoio, né? E aí a nova tal da revolta da vacina. O pano de fundo, que as duas coisas são iguais, só tem um ponto, que é exatamente a negação da ciência, né? Aquele contexto de 1904 era um, e o contexto de 2020 era outro. Eu espero que isso não venha a acontecer. Obrigado por tudo e até a semana que vem. Estamos em cima da hora. Eu também espero que isso não venha a acontecer. A gente recebeu vários comentários aqui, professor, nesse sentido. Se puder, eu tomo 3 para poder voltar ao normal de fato. Professor, um beijo grande para você. Até a semana que vem, então. Até Até, tchau, tchau.